Oi pessoal, eu me chamo Gláucia e hoje eu vim contar mais um episódio da minha vida, onde Deus fez muito presente para vocês. A minha filha tinha cerca de 3 anos e meio e nessa época eu morava em Guarulhos, meu marido trabalhava à noite, era uma sexta-feira, eu lembro perfeitamente porque eu não ia trabalhar no dia seguinte. Então eu cheguei, tinha um amigo nosso em casa e uma das filhas do meu marido. Nós estávamos todos na cozinha. Em determinado momento a minha filha dormiu, eu fui colocá-la na cama e retornei à cozinha. Passou algum tempo, transcorrido algum tempo, eu ouvi um barulho do quarto, todos ouvimos. E saímos correndo em direção ao quarto para ver o que tinha acontecido. Quando nós chegamos lá, a gente se assustou com o que viu, porque a minha filha ela estava em pé no canto do quarto, com as mãos em posição de garra acima da cabeça, com o corpo todo esticado, bem arqueado. Ela parecia muito mais alta do que ela era e ela fazia barulhos muito estranhos, assustadores. Foi tão aterrorizante que a gente saiu correndo e voltamos à cozinha. Isso foram segundos entre ouvir esse barulho do quarto, irmos ao quarto, vê-la nessa situação, retornarmos à cozinha e eu entender que dá aquele start, né? Não, calma, é sua filha, ela precisa de você, você tem que voltar lá. E aí eu lembro que eu voltei, esse meu amigo, a irmã dela ficaram na cozinha, olhando assim pelo cantinho da porta da cozinha pro quarto, né? Que tinha uma visão até o quarto, porque eles estavam muito assustados, eu também estava. Mas era minha filha, ela precisava de mim, eu tava lá. E eu lembro que eu cheguei no quarto, eu não consegui me aproximar dela, porque era uma cena muito feia. E eu comecei a orar e a pedir a Deus em pensamento que me ajudasse e que intervisse naquele momento, porque fosse o que fosse que tivesse acontecendo, ela era só um bebê e nada de mal podia acontecer a ela. Foi tudo muito rápido, tá, gente? Tô contando, mas foram segundos, minutos. E aí, de repente, eu comecei a falar, né? Eu olhei para a direção onde ela estava, bem acima de onde ela era, porque a impressão que você tinha quando você via que ela era muito maior do que um bebê. E comecei a conversar, seja lá com o que foi que estivesse ali naquele momento. E disse que não era bem-vindo, que a casa era minha e que Deus habitava ali e que era melhor que fosse embora e deixasse minha filha em paz, porque Deus ele era presente nas nossas vidas e não ia ser bom, né, pra ninguém que ele ficasse, ele e ela, não sei, eu falei dessa forma, mas que aquilo que estivesse ali aterrorizando a minha filha permanecesse. E depois que eu falei com muita firmeza e pedindo muita ajuda de Deus, a minha filha simplesmente caiu no chão e ela começou a chorar como um bebezinho. Eu a peguei no colo, agradecendo muito a Deus pela intercessão, pela ajuda dele. E ela foi se acalmando até que voltou a dormir. Foi bem aterrorizante, foi muito assustador. Eu nunca tinha visto aquilo, até porque eu sempre acreditei que nossas crianças elas são protegidas e nenhum mal chega até elas, mas naquele dia eu percebi que sim, pode chegar até elas. É um relato resumido, né, daquela noite que foi horrível, mas para dizer o quê? Para dizer que, independente daquilo que você acredite, a maioria de nós acredita em Deus, né? Acredita que existe o bem e o mal. Existem aqueles que não acreditam em nada, mas a grande maioria de nós acredita que existe o bem e o mal. Então, independente da sua crença, não importa, independente do que você acredite, da sua religião, tenha sempre em mente o seguinte: a sua casa ela deve ser protegida por Deus. Você deve pedir todos os dias para que o Pai se faça presente. Se você é da igreja, coloque hinos, faça orações. Se você tem uma outra religião, onde acenda-se incensos, acenda incensos, enfim, pratique a sua fé, seja qual for. Mas peça sempre a intercessão de Deus. Não fale palavras. Tem algumas palavras que não são legais de falar em casa. A gente escuta bastante vídeos aqui dizendo para não falar palavrão e eu concordo plenamente com isso. Algumas palavras em específico, mais ainda, não devem ser ditas porque acabam
criando uma atmosfera muito ruim dentro da sua casa. Então, procure manter a harmonia, acredite que Deus, Ele é presente na sua vida, e todas as vezes que você sentir que for necessário, peça por clemência, peça a intercessão dEle. Isso é necessário todos os dias, né? Porque, como eu disse, a todo instante a gente precisa pedir a presença de Deus nas nossas vidas. Mas em algumas situações específicas, a gente tem que ter mais ainda essa certeza. Naquele dia eu não sei o que aconteceu, eu tenho as minhas ideias formadas por conta do que eu creio, daquilo que eu acredito que existe nesse universo tão grande, mas fica aí a critério de cada um acreditar no que aconteceu. O fato é que foi muito assustador, né? E estava comigo 2 pessoas que foram criadas dentro da igreja, então tem uma base evangélica bem sólida, e também se assustaram, porque não era a atitude de uma criança normal, nem a posição em que ela estava, nem o barulho que ela fazia, nada daquilo foi normal, nada, foi tudo muito aterrorizante. Então eu creio que sim, que alguma energia ruim naquele momento estava ali, porque existem N motivos que podem comprovar essa situação aí, podem dizer o porquê aconteceu, né, tudo isso. Mas não me importa, o que me importa é que Deus naquele momento Ele se fez presente, no momento em que eu clamei por Ele, no momento em que eu pedi a intercessão dEle, a minha filha ficou protegida em seus braços, parecia que a gente estava no meio das trevas, foi uma coisa horrorosa, e de repente a luz se fez presente novamente. Cuide dos seus filhos, cuide da sua casa, acredite, se você crê, né, no bem e no mal, acredite que o bem ele sempre vence, e que para isso basta você se ajoelhar diante da presença de Deus e pedir que Ele interceda por você. É isso. Fique com Deus. Um ótimo dia para todos nós. E vamos que vamos. Junto com Deus, sempre.